Bom dia, amigas, bem-vindas a mais um café comigo, Michele Patti. Tudo bem com vocês? Esse é o meu chamado no Instagram. É assim que eu trago lá conteúdos, a maioria das pessoas que estão lá já me conhecem, já me seguem há muito tempo. E há uns anos atrás eu tinha também um quadro lá, Michele Patti Responde. Mas eu queria trazer aqui para vocês, porque teve uma pessoa que me perguntou qual era o meu propósito, qual era a minha ideia. E a minha ideia foi dar um propósito realmente para a minha vida. Porque depois de muito tempo, né, de busca, a minha primeira tentativa de tirar a minha vida foi com 15 anos de idade. E dali para lá os meus transtornos só pioraram, mas eu sempre escondi isso. Depois eu entrei para uma religião, aí que eu escondi mesmo. Só que uns 2 anos atrás, se eu não me engano, eu tive uma recaída de quadros, né? Meus quadros foram repetidos, né? De depressões, eu também não sabia. E aí, apesar de muitos alertas, eu lembro que foi um médico, oftalmologista na época, que tinha me dado um feedback em relação a isso, mas era tão difícil, era um tabu tão grande falar sobre saúde mental. Graças a Deus, hoje em dia, estamos aí respirando saúde mental. E aí, enfim, né? Foi quando eu estava num trabalho, conheci uma menina e essa menina tinha no telefone dela uma terapeuta. E eu cheguei em casa naquele dia, nossa, olha, eu vou falar para vocês, que dia. Aquele dia foi o dia que eu falei assim, olha, eu não vou dar mais conta. Eu não vou conseguir mais. Peguei meu telefone com as minhas mãos trêmulas, chorando, e mandei a mensagem para ela. E comecei a sessão de terapia. Se eu não me engano, ela também estava recém-formada do curso, né? E nós nos encontramos. Tayane, beijo, uma jovem. Olha como é que Deus faz as coisas. Uma jovem. Ela estava com 26 anos, se eu não me engano. 26 aninhos. E quando ela falou comigo, olha, uma porta na minha mente se abriu tão grande. E ali ela falou que eu não estava mais sozinha. E comecei a entender muita coisa. E ali eu também não paro, né? Porque, enfim, fui buscar muita coisa também. E ali foi esse pontapé inicial para mim entender quem eu sou, para mim entender o meu transtorno, para mim poder aprender a lidar com tudo isso que é tão difícil e solitário. E aí eu comecei, como eu já tenho quadro na internet há muitos anos, né? Como eu falei, Michele Patti Responde, eu sempre fui muito assim, de querer, sabe, somar, digamos assim. Muitas pessoas perguntam, Michele, por que você não fez psicologia? Michele, por que você não fez isso? Por que você não fez... Eu realmente até me perguntei muito sobre isso, mas eu até que parei de me perguntar sobre e comecei a dar andamento à minha vida. Eu comecei a entender o meu propósito de vida, comecei a entender o meu objetivo, comecei a entender quem eu sou, comecei a me organizar como pessoa, comecei a parar de querer dar explicações a pessoas que não estão nem aí, pessoas que não vão querer entender. E olha, eu vou falar para vocês, o processo é doloroso, gente. O processo é doloroso. Mais doloroso ainda é não entrar nele. Porque para mim descobrir a mulher que eu sou, eu tive que olhar para a mulher e para a criança que eu fui. E trazer essa criança para aqui, pertinho de mim hoje, e dar um pouquinho de alegria para ela, um pouquinho de sorriso para ela. Abraçar, acolher tudo aquilo que não foi acolhido. Até porque tudo era muito complicado. E hoje eu sempre vou olhar para mim com carinho, com entendimento, entendendo que cada um de nós tem algo sim para contribuir, tem algo sim para oferecer, tem algo sim para somar. Quantas de vocês podem estar aí agora
passando pelo que eu passei e sem saber o que fazer. Talvez você nem tenha acesso, como eu tive, a uma terapeuta. Talvez você não tenha acesso a nada de informação. Então eu falei, não, eu preciso levar essa informação para as pessoas, que é possível, que dá para a gente ir mais fundo no nosso propósito de vida, porque temos um sim, porque Deus, nosso Pai, nos colocou aqui, porque Ele quer que nós possamos realmente entender um pouquinho mais sobre uma vida, mas uma vida mais leve, uma vida mais plena, uma vida sem peso nos nossos ombros, que nos façam, muitas das vezes, chegar ao ponto, né, de tirarmos a nossa vida. Por não entender que tudo no nosso corpo precisa ser tratado, né? Então, eu digo para você que está aí, que talvez você não tenha acesso financeiro, né? Eu torço muito para que tudo isso venha entrar mais na área do SUS, né? Mas eu acredito que tenha lugares aí. Tem se eu não me engano, como é que é o nome do local? Fugiu da mente aqui, gente. Não é CRAS, não. CAPS, é o CAPS. Tem o CAPS aqui no Rio de Janeiro, que as pessoas brincam, fazem meme, mas eu digo para vocês, procura na internet, sempre vai ter algum lugar. Só, por favor, não fique sozinha. Não tenha preconceito. Não tenha preconceito com você, com as suas dores. Se você não se acolher, se você não se abraçar, se você não cuidar de você, ninguém vai fazer isso. Por mais difícil que seja, sempre vai ter uma saída. Porque eu tenho muita fé, eu passei muitos anos numa religião, escondendo também, né? Aí que eu escondi mesmo tudo, por não me aceitar. Porque eu queria me enquadrar naquilo tudo ali. Só que hoje eu falo assim, gente, eu não tenho que me enquadrar. Eu não tenho que me diminuir para estar ali. Eu não tenho que fingir que eu pertenço. Eu tenho apenas que tomar posse da minha vida, respeitar as pessoas e seguir o meu caminho. Ainda que muitas das vezes ele vai ser com poucas pessoas, né? Porque uma escolha de vida que você faz, onde você queira evoluir como pessoa, trazer paz para sua vida, é algo que realmente, aos meus olhos, eu vejo que esse mundo aí fora não está preparado. É uma conversa que as pessoas não estão preparadas para ter. Porque o barulho, né, a gritaria, o excesso de informações ruins é o que predomina. Faz um teste, passa um dia na sua vida, comece o seu dia com meditação. Se você puder fazer exercício físico, porque eu já estou indo para academia. Se você não puder ir para academia, dê uma caminhada. Mas passe um dia na sua vida, sem conteúdos ruins. Um dia, meditando, ou se você gosta de rezar, rezando, se você gosta, não importa, se você gosta de não fazer nada, entendeu? Tira um dia na sua vida para você fazer isso. Michele, Paty, como eu vou fazer isso? Eu sou cheia de afazeres, então tire 5 minutos, 10 minutos. Tira um pouquinho da noite, todo mundo dormiu, 10 minutos. Experimenta só como é bom. Porque o nosso corpo, ele precisa disso, gente. Nós, mulheres, olha, eu tava vendo um médico, ele falando que o cortisol é um veneno pra gente. Um veneno pra gente. Então, eu sei que é difícil. Eu não tô aqui pintando com um quadro, né? Cheio de lírios, cheio de alecrim. Não, alecrim dourados, não. Porque eu sei o quanto é difícil. Por saber o quanto é difícil, que eu venho aqui produzir esses conteúdos. Para dizer para vocês que é difícil para mim, é difícil,
mas é possível. E dia após dia eu tô indo à luta. Eu tô ali vivendo cada dia, cada dia, cada dia. E ali eu tô indo, eu tô seguindo. A terapeuta sempre falou assim, Michele, sempre siga em frente. Sempre siga em frente. E seguir em frente é o que nos vai fazer entender o que realmente é necessário para ter uma vida que realmente eu possa falar, eu tenho uma vida, graças a Deus, tá bom? Então é isso que eu queria dividir um pouquinho com vocês, tá? Não fique sozinha, busque ajuda, busque conteúdos bons, que a internet está cheio de conteúdo. Eu vou fazer um link depois com meu filho e vou colocar aqui para vocês dando dica de conteúdos bacana, para que você realmente possa usar o teu talento. Você é talentoso, você é talentosa para somar com as pessoas, para dividir com alguém. Não importa se ele é grande, se é pequeno, não importa se você é graduado, se você é sem graduação. O importante é que cada um de nós entenda que estamos nesse mundo para somar. Beijo!